A gente já tá no maior papo aqui, né? Juntou mais de 2 pessoas, já fica um papo que não acaba. O número de pessoas, gente, que moram sozinhas é cada vez maior, né? Mas nem todos conseguem conviver com essa situação. Um estudo da Universidade Norte-Americana de Virgínia mostrou que a maioria tem dificuldade para se distrair sem uma companhia. 57% dos entrevistados disseram que não conseguem se concentrar. 89% afirmaram que a mente fica vagando e 19% não gostaram da experiência. Por que será? A psicóloga Érica Zogby, coordenadora do curso de psicologia da Uniriter, e a psiquiatra Lorena Calef, do Hospital Moinhos de Vento, vão poder nos ajudar a entender. E também está aqui com a gente o ator Zé Vitor Castel, que brincou. De cara ele falou assim, bom, se elas duas são médicas, eu estou aqui porque eu sou um caso clínico. Não é isso. Boa noite, gente. Mas é que a gente quer discutir esse assunto animadamente, né? Vocês acham que realmente hoje ainda há uma preocupação das pessoas? Porque cada vez mais a gente vê pessoas morando sozinhas. Vocês acham que há uma preocupação das pessoas de ficarem sozinhas? Sem dúvida, né? Acredito, bom, boa noite a todos, né? Mas sem dúvida acredito que sim, né? E até os dados da pesquisa, eles são um pouco controversos, porque ao mesmo tempo que os dados informam que as pessoas estão com dificuldade de ficar sozinhas, muitas delas estão optando, né, por um tipo de solidão, um tipo de reclusão, que é diferente de solidão, né? Que a gente pode falar mais sobre isso na sequência. Claro, sem dúvida. O Zé Vitor estava falando aqui no intervalo que ele está casado há 27 anos. Moras com a tua esposa? Por que pergunto isso? Porque hoje em dia muitos casais decidiram, né, optaram por cada um morar na sua casa e continuar casado. Não, eu moro em casa com a Leila, minha esposa, com os filhos ainda, né? Embora já uma com 23, o outro com 20, e mais a minha sogrinha, que tem 97 anos e que transita bem, está super bem, graças a Deus. E tava falando, eu tava vendo assim, eu apesar de não viver de uma forma solitária, porque vivo em grupo, né, vivo em família, eu experimento durante o meu trabalho longos períodos de solidão. Solidão mesmo, não de reclusão, solidão mesmo. Nas viagens? Não só nas viagens, assim, ó, porque viajar é uma coisa, viajar, ficar 3 dias fora, eu experimento longos períodos fora de casa, morando em hotel ou morando em locais ermos. Até gravação de filmes, novelas, há muito tempo, eu estava comentando com o Ike Gomes, que tá ali, com o Elô, que eu venho de uma experiência muito incrível agora. A gente terminou a questão de 20 dias de gravar a nova série que vai veicular na TV a cabo, no GNT, chamada Animal, que estreia agora dia 6 de agosto, já fiz a propaganda, né? Mas não é no horário do programa, não se preocupe. Então tá bem, Cláudio tá Brita ótimo, que não, tudo bem, o Cláudio pode. Brita que você vai ficar prejudicado, né? Não, tá dizendo o seguinte, nós fizemos tudo isso numa cidade onde tinha uma mina que foi extinta e que agora ali habitam no máximo, na cidade em si, no máximo 100 pessoas, né? Então, um lugar totalmente lindo de morrer, maravilhoso e tal, mas totalmente solitário, assim, no sentido de que não existe nenhuma, digamos, nenhum mecanismo urbano com os quais eu estou acostumado. E tu acha que tu te daria bem, por exemplo, morando num lugar assim? Não, de jeito nenhum. É uma experiência pesada, né? E a outra experiência são as experiências dos hotéis em longas temporadas, mesmo em centros urbanos, como Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que eu também estava comentando com o Ike ali, que até o 3º dia é um hotel 5 estrelas maravilhoso. Depois disso passa a ser uma experiência solitária, um solo, né, um solo, para lembrar do Érico Veríssimo, um solo de clarineta, digamos assim, triste. Né? Mesmo que não esteja sozinho, né, a companhia das outras pessoas não quer dizer que vá preencher, ou que vá... Não, porque, na verdade, é sozinho mesmo, quer dizer, a gente termina o trabalho e tu tá numa cidade que não é a tua, né, não tem o teu cheirinho, não tem os teus hábitos, o teu cotidiano não é cumprido, então... realmente são experiências de solidão. Porque normalmente, desculpa, eu já vou parar de falar, mas é que me ocorreu uma coisa que normalmente a gente linka a solidão
com trajetórias tristes, entendeu? Né? Não, a gente traçou o seu caminho e acabou numa solidão. Não é assim. A gente, ao longo da vida, também experimenta algumas... Pois é, mas eu ia chegar aí que ele tá há 27 anos casado, não é o caso dele, mas tem muitas pessoas casadas mulher, né? com a mesma mulher, vamos deixar bem O claro. Oscar Simples trabalha comigo, está casado há 25 anos, mas está na quinta mulher diferente. Já com ele não queria mais nada, já queria ficar sozinho. Mas eu digo porque tem gente que reclama, que está casado, que convive com outra pessoa e reclama assim mesmo de solidão. É uma solidão acompanhada, Isso. vamos dizer assim. Isso tem muito também, né? Tem, porque a solidão, ela é interna, né? Muito mais do que externa, acho que como a Lorena falava, tu podes ter muitas pessoas ao teu redor, mas internamente te sentires isolado dessas pessoas, ou sem conexão, sem relação, né? E com essa solidão interna, eu acho que a partir daí se pode entender o resultado dessa pesquisa, dessas pessoas que foram colocadas em situação de ficar sozinhas. Dentro desse artigo, onde está se baseando essa discussão, o tempo que essas pessoas ficaram sozinhas era de 15 minutos. E só nesse tempo tão curto, elas já descreveram angústia, já descreveram que não estavam se sentindo bem e... Inclusive, dentro dessa pesquisa, não foi comentado aqui antes, mas algumas pessoas, inclusive, preferiram se auto-infligir choques elétricos durante esse período para disfarçar sentir alguma esse coisa. mal-estar. Para sentir alguma coisa e sentir, na minha maneira de interpretar esse resultado, a vida que elas têm. Então, às vezes, até porque a solidão pode fazer com que a pessoa tome contato com os seus impulsos depressivos, né, impulsos de morte, desaparecimento, sensação de nada, e isso trazer muita angústia e a pessoa, no fim, precisar sentir que, tipo, me belisca que eu tô acordado. Sim, né? Mas a gente falou ali que além do número ser maior, hoje, por exemplo, até os idosos, né, em grande maioria, vivem muito sozinhos, por exemplo, não querem morar com filhos, não querem morar com a família, não querem... e muitos deles se dizem muito felizes, inclusive de morar sozinhos, felizmente. Né? Então, o que assim a gente pode fazer para tornar, de repente, a nossa companhia agradável, né? Sem se sentir sozinho? Tem uma frase do Drummond, num poema chamado Ausência. A frase final diz assim: essa ausência assimilada, ninguém rouba mais de mim. Então, se trata de algo de fato interno, né? Algo que eu vivo nas minhas relações no mundo externo, mas que eu introjeto e que eu tenho. Então, como ter um amigo distante, eu posso ter um amigo distante, não vê-lo todo o tempo, mas eu sinto ele perto. Né? E um telefonema, às vezes, depois de um ano, traz a presença daquela pessoa. Então, se trata de algo... Mas aquela pessoa não deixou de ficar dentro. Está dentro, Está dentro, né? Ela está internalizada. Exatamente. Ela está internalizada e ela existe na vida mental da pessoa. Exatamente. E se fala muito também que depois de um tempo que a pessoa separada ou viúva, enfim, casou, mas aí perdeu o parceiro, mora sozinha, é muito mais difícil dela aceitar outra pessoa entrar na vida dela. Zé Vitor, que me perdoa a esposa, se tu te separasse dela, por exemplo, tu acha que tu conseguiria viver ainda com outra pessoa? De jeito nenhum. Agora tô velho. Agora não dá mais. Agora tô velho. Tu acha que tem isso assim? Isso é uma suposição, né? Eu não saberia, não saberia... evidentemente que sim, o ser humano vai se adaptando às coisas que vão lhe acontecendo, evidentemente que sim. Claro que na medida em que o tempo já vai passando pra gente, vai ficando mais difícil, porque o teu cotidiano vai se consolidando, né? O modo como tu faz as coisas, as manias que tu vai trazendo quer dizer, a gente tem ao longo mania. dos anos, então seria muito mais complicado. Mas evidentemente que o ser humano se adapta a qualquer coisa, né? Mas acho que aí, Regina, é interessante a questão do luto, né? Existem lutos que também são internalizados e a pessoa convive com um objeto luto. E ela não quer daí conviver com objetos reais, com pessoas reais. Então ela convive com aquela ausência que não é positiva, que não é saudável. Essa dificuldade que a gente falou agora é assunto amanhã aqui no Tudo Mais do Fabrício Carpinejar, né? Que ele fez o BR na TV dele, falando sobre isso, essa questão das pessoas morarem, enfim, sozinhas depois de um certo tempo e não quererem mais morar com ninguém. Outra coisa, quais são as grandes companhias hoje em dia, assim, principalmente dos idosos mais solitários, vocês acham? Olha, amizades, né? Amizades que foram construídas ao longo da vida e talvez a própria pessoa ter planejado isso de uma maneira mais livre
e ter conseguido desenvolver suas capacidades, chegar numa idade mais avançada, com capacidades mantidas e uma rede de relacionamentos, né? Tem muitas pessoas que se envolvem em igreja, né? Tem grupos que... Bichinho de estimação. Bichinho de estimação. TV. É uma grande Alguns companhia. dos idosos já estão com a internet funcionando. Já chegar nas redes sociais. O Zé Vitor me disse uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ele disse, eu não tenho isso. Eu não tenho Facebook. Não tenho Face. Não porque é uma forma, né? Que às vezes as pessoas Também. buscam de não se sentir solitário. Mas que ele não precisa, cada Não, não é isso. Não é, que É eu uma não maneira de preciso. falar com a família Não, também. não. Ah, é verdade. Não é que eu não precise, preciso do que exatamente, né? Preciso me informar, preciso, né? Preciso estar acompanhando a tecnologia que me cerca, com certeza preciso. Preciso divulgar os meus trabalhos, Claro. com certeza preciso. O que eu não gosto muito no Facebook e faz com que eu não tenha é que muitas vezes a gente é obrigado a se relacionar e discutir algum assunto talvez um pouco sério com pessoas que talvez não estejam habilitadas para isso, né? esteja na mesma Não que eu me sintonia. sinta mais habilitado que ninguém, mas eu também não gosto de dar pitaco na vida dos outros. Eu não gosto que deem pitaco na minha. claro. Desculpe, Claro. Está correto? Justamente. mas tem uma rede social maravilhosa chamada Instagram. Ah, eu gosto Que eu muito uso também. muito, que Eu é gosto muito quando também. tu, de uma forma lúdica, ou seja, através da fotografia, tu te relaciona com pessoas conhecidas. E é bárbaro isso. É muito bacana, porque daí tu pode até mostrar alguma coisa da tua vida de uma forma mais lúdica. Não daquela maneira da palavra escrita, eu sou, eu fui, eu fiz, eu vou, eu sou, eu Sim. gosto, eu amo, eu não gosto, eu odeio. Não, pode colar um pôr do sol E mais, e, sei a lá. culpa é de, eu quero matar fulano, entendeu? Isso, essa disseminação do poder judiciário, digamos, social, é que me incomoda muito no Facebook. E, aliás, então, falando das redes também, daqui a pouquinho nós vamos falar de uma outra coisa que acontece nas redes. Eles vão ficar todos aqui comigo e nós vamos falar desse assunto, né? Que é sinceridade. Eles vão ficar aqui com a gente no próximo bloco para falar sobre isso. Então, a gente segue aqui, né, com os nossos convidados, a doutora psiquiatra Lorena Calef, a psicóloga Erika Zogby e o ator Zé Vitor Castel. Mas a gente vai mudar de assunto, vai falar sobre sinceridade. Você é daqueles que gostam, assim, da verdade, doa quem doer, né? Tem as pessoas que falam isso. Ou prefere uma pequena mentirinha, um pouco mais amena. O que vocês preferem, cada um de vocês? A verdade. Ai, ela ficou assim, A verdade. mesmo. Eu fiz essa cara pelo que a gente estava conversando antes. A verdade desde que verdade. solicitada. Pois é isso que eu ia dizer. A Mas verdade. só um pouquinho, mas será que não é melhor a gente perguntar quando a gente quer saber alguma coisa? É. Porque assim, e se a pessoa chega e já invade, né, a tua vida, assim? Tipo, pra dizer, eu não gostei de tal coisa. Mas tu não perguntou? Será que isso é uma boa verdade? Até pode-se dizer boa ou má verdade, mas eu acho que eu também estou dando a minha opinião aqui como médica. E como médica, dentro da medicina, a gente sempre fala a verdade. Tu acha que as pessoas falam a verdade sempre? Não. Respondendo essa pergunta, as pessoas Todo falam mundo. a verdade sempre? Não. Não, né? Não. Tem algum momento, então, que a gente aplica uma mentirinha, omite alguma... Por quê? Em que casos seriam esses pra gente omitir? Proteção. Agora, o advogado do diabo, agora. Proteção. 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 A gente vê isso muito na hora de dar um diagnóstico. Dar um diagnóstico grave, a gente começa pela família, conversa, tira as dúvidas, fala como é que é o prognóstico, fala sobre o tratamento, até chegar no paciente. Né? Verdade ou mentira? Proteção. Porque eu não peguei as respostas dos três ainda. Verdade, desde que solicitada, né? E desde que com um jeito para ser conduzida, né? Tem forma. Tem formas, né? E tem a questão de que, sim, às vezes eu, como profissional, vou possuir uma certa verdade sobre uma certa situação, mas se eu não for convidada a falar sobre ela, eu não tenho que fazer isso, né? Porque antes da verdade tem a questão ética toda envolvida, o meu limite, o teu direito, e assim a coisa tem que ser E equilibrada. outra, a minha verdade pode não ser a tua, né? Eu tenho uma verdade teórica que eu posso te comprovar embasada em 1000 questões. Tu vai dizer, eu não concordo. E tu vai estar certo. Né? E aí, Zé Vitor, e tu? Não, eu estava vendo, elas são profissionais da área da saúde mental, quer dizer,
A verdade Verdades é são um... difíceis, E né, não, e é um mental. pressuposto, na verdade. Na verdade. Sendo, né, mas é um pressuposto. Para manter uma relação Na de vida, confiança. talvez não seja. Né? Eu, por exemplo, relações tenho mais medo sociais. de pessoas opiniáticas enfrentativas. Ah, entendeu? eu também. Aquelas que já Opositoras. chegam dizendo todas as verdades. Exato. Né? E que nem te Inclusive, conhecem muitas não, vezes. mas não é. Inclusive, as que a gente está careca de saber, mas não precisa me dizer. É bem isso. Eu também, claro que eu acho que se tu perguntar para 100 pessoas, 99% vão te dizer verdade. Não é assim que funciona. Né? As pessoas omitem, as pessoas protegem as outras. Em geral, as pessoas de boa índole protegem o seu interlocutor. Né? Não necessariamente está mentindo, mas está omitindo uma coisa que pode ser dita, mas que não deve ser dita. Né? Isso é uma questão até humanitária, né? Claro. Que não cabe na área da saúde mental que elas trabalham. Né? E vocês falaram em forma, né, de falar. O que seria essa forma, assim? É tu vir positivamente, porque às vezes tu vem com uma crítica agressiva, né? Como é que seria a forma de falar uma coisa? Sei lá, vamos dar um exemplo, se tu não fica bem de óculos, não sei, como é que é? Tu tá precisando de óculos. Já falou isso, eu também tô surda também, porque eu também não escutava bem aqui agora. Mas, tu entende? Eu digo assim, como é que seria essa forma de falar positivamente? Então, cada um vai ter que descobrir a sua forma, né? Porque a gente às vezes pode dizer, bom, eu trabalho com clínica e trabalho com estudantes, né? Então, às vezes a gente tem que dizer coisas que são duras e a gente precisa dizer de uma maneira afetiva, de uma maneira acolhedora, né? De uma maneira que não cause mais ainda constrangimento do que a própria verdade em si já vai causar, né? Então, sempre se a gente puder trazer para perto a pessoa, acolhê-la antes, digamos que seja uma verdade que tenha que ser dita, né? O aluno está colando. Peguei o aluno colando. Olha, eu vou tirar a tua prova. Né? E todo mundo vai ver, e é uma verdade exposta, uma coisa horrorosa. Tem várias maneiras de fazer isso. Dá para fazer um escândalo, que seria péssimo, e dá para fazer isso com todo jeito, com carinho. Né? Acho que... Vocês acham que os homens ou as mulheres tratam melhor, assim, com a sinceridade? Difícil. Eu acho que depende da pessoa, né? Sem questão de gênero. Eu acho que tem homens muito sensíveis e mulheres muito agressivas, eventualmente. Né? Então... Eu acho que as grandes verdades, elas devem ser ditas só entre pessoas com algum certo... Intimidade. Com alguma certa intimidade. As grandes verdades, elas têm que ser ditas dessa maneira. Senão, em outras situações de trabalho e tudo mais, de um modo profissional. Mas as grandes verdades, digamos, do cotidiano, pessoais, elas têm que ser ditas entre pessoas que têm algum relacionamento O que mínimo. já restringe Claro. para quem vai ser dito e o que vai ser dito. Né? Eu vi muitos homens, por exemplo, já dizerem que não dizem a verdade inteira no casamento. Porque, por exemplo, encontrou a ex-namorada na rua. Pra ele não foi importante. Deu lá 2 beijinhos, como é que tá? Tudo bem, tá casada, blá. Aí alguém vai falar, vi teu marido conversando com a ex-namorada dele. Mas tem uma Aí crônica esse do vai, Veríssimo- mas eu não disse tem uma porque pra mim não era crônica do Veríssimo importante. que é maravilhosa sobre isso, né? Enfim, que procurem, eu acho que, se não me engano, no livro A Grande Mulher Nua, coisa parecida, do cara que chega em casa atrasado e a mulher interpela, dizendo que ele se atrasou e ele, ao invés de contar que tinha furado o pneu do carro, que era verdade, ele vem elucubrando que ela não vai acreditar e diz, fui no motel. Pronto, não tenho desculpa. E ela ficou ótima. E ela ficou ótima. E as fosse redes pneu, que a gente estava falando das fosse redes pneu, sociais, perdeu a né? aliança. Com essa história de mentira ou verdade. Tem às vezes as pessoas publicam uma mentirinha que acaba virando uma mentirona, né? Vira um absurdo Sim. e que vira verdade. Sim. Que as pessoas dizem, não, mas eu li sobre Claro. isso. E não é. Bom, os últimos acontecimentos dos linchamentos e coisas que foram notícia em todos os Absurdo, lugares, absurdo, porque é alguém verdade. publicou uma verdade. Né? Isso que a gente falava antes até em relação à solidão. A minha verdade não tem que ser exposta, porque ela pode ser só minha. E daqui a pouco alguém pode comprar e aí temos uma loucura coletiva. Né? Que foi o que aconteceu há pouco. E outra também, que as pessoas são muito sinceras, geralmente, também nas redes, por trás de um computador. Né? Muito fácil isso, né? Daí tu dá a tua opinião toda sobre o trabalho do Zé Vitor como ator, tu critica, fala que não gosta dele e tal. Mas tu não te colocou na frente dele para dizer isso. Não, esse é Zé. um direito. Não. Esse tipo de crítica é direito. O problema que acontece, não sei se vocês concordam, é uma impotência total
de judicialização disso aí, entendeu? Dificilmente alguém consegue será responsabilizado por alguma maledicência ou difamação ou injúria cometida através da internet. É muito difícil acontecer porque normalmente a pessoa que cometeu essa maledicência ela já foi reverberada por milhares de pessoas e não se chega nunca na origem da coisa. E esse é o problema. Agora, uma pessoa fazer uma crítica pessoal, que não gosta do teu trabalho, que tu é feio, tudo bem, isso está liberado, cada um tem o direito de falar. O problema é a maledicência. Até, na verdade, não sei se tem, né? Direito de falar. Se não gosta de ti, fica quieto também. Pois é, isso que eu acho. Tudo bem, que é externa, externa. É uma questão de democracia, eu acho. Agora, o problema é que quando alguém lança na rede uma coisa que prejudica moralmente uma pessoa. É muito complicado isso. Não se chega na origem. Não chega na origem, não tem retorno. E não tem retorno. E não existe reparação para isso. Exatamente. E no trabalho, gurias, vocês acham assim que a gente pode dizer toda e qualquer verdade, por exemplo, para o nosso chefe? Claro que não. Claro uma que questão, não. tem uma palavra que a gente não falou ainda, importantíssima, educação. Né? Que é um outro verbete meio esquecido. Que, aliás, eu ia perguntar isso para vocês sobre as crianças, né, com tudo isso. Sim. Como é que a gente faz para dizer para a criança isso, né? Olha, vocês têm que ser sinceros, mas também não... né? A questão quando a criança começa a dar pum, né? A gente ensina para ela, né? Tu vai dar pum, é natural, mas não pode dar pum na sala. E ela, mas não é educado, né? Claro. É todo um processo. Mas então, e no caso do trabalho, assim, com colegas, com chefes, como é que a gente deve agir nesse caso? Acho que também existem casos e casos, sempre é importante salientar, mas outro dia até falávamos lá na nossa instituição, a minha chefe não é minha companheira de chope, para eu poder dizer qualquer... A minha chefe. Então, questões importantes da sociedade, hierarquias, limites, papéis, quem sou eu, quem és tu, até onde podemos ir, né? Talvez eu vá falar para o meu colega algo um pouquinho mais aberto do que falaria com a minha chefe, eu vou falar de um outro jeito, né? Então, existem maneiras. E aí, por isso que eu falei em educação, porque me parece que a educação é um ponto importante disso tudo. E, infelizmente, é uma situação que hoje em dia está muito misturada, né? E existe uma confusão de papéis, confusão, perda de hierarquia, os alunos já não... Perda de referências. Perda de referência, já não respeitam mais o papel do professor. Na escola também já fica uma situação mais complicada. Mas isso não começa em casa, claro, será? Com os pais. Com os pais. Que é uma educação que vem de casa, uma escala de valores que hoje em dia... E muitas vezes acontece, né, dos pais em casa aplicarem aquela mentirinha boba. Tipo, telefone pra fulana. Não, eu não tô. A criança tá ali. E a criança absorve tudo completamente, né? Como é que ficam essas mentirinhas, vocês acham? Passa, legal? Isso é coisa do curso. Isso tem que acontecer, gente. Também não pode apartar as tuas crianças das coisas que acontecem no cotidiano. Eu não quero atender uma mala no telefone, eu vou dizer, não tô. E depois conta Espero que meu filho tenha aprendido. Quando ligar uma mala para ele também dizer, não tô. Pronto. Aí não pode preservar, sabe? Não pode blimpar, isolar as crianças de ver o que acontece também. Até para fazerem seus lutos quando forem necessários. Falando em lutos, me lembra daquela questão de quando o bichinho da criança morre, o bichinho de estimação. Primeira perda, né? Existe uma tendência, e as crianças são espertíssimas, né? De trocar o bicho, né? Uma tartaruga troca por outra. Mas mãe, essa aqui não é minha tartaruga. A criança se dá conta e a mãe está dizendo, não, é sim, não sei o quê. Ela tem que viver as dores, tem que sentir essas... E isso é a verdade que ela precisa. E também saber que não tem pais perfeitos, né? Senão... Senão fica também uma agressão à percepção da realidade da própria criança. Né? A criança está vendo que não é a mesma coisa e dá o adulto, que a princípio, né, seria o responsável. Tentando fazer a melhor. Achando, né, que está fazendo o melhor, e a criança fica com a sua percepção de realidade atacada. Né? Então, na verdade, a verdade é melhor, mas tem que ter uma forma de falar, né? E de saber como lidar. Isso. Porque às vezes vai ter lá uma mentirinha, né, Zé Vitor? Sempre, não é às vezes. É sempre. Sempre. Não tem, acho que um dia na vida de uma pessoa, estou falando do cotidiano, né? Que a pessoa não aplique uma. Tem, claro que é. Eu já sei, agora quando eu ligar pra casa dele, ó. Tá bom o café esse que eu te fiz, tá ótimo. Tá uma merda, tá bom? Vai dizer por que vai dizer tá horrível? Sim, qual é a vantagem? É a vantagem. É verdade. Gente, obrigada, tá, pelo nosso papo pelo aqui. convite. Muito legal. Vou te convidar sempre, mas já vi, não vou ser, eu vou te ligar. Atender, eu vou dizer não. Vai fazer assim, ó, Deus o livre. Não, eu
Eu sou facinho. Eu sei, tô brincando. Tá bom, gente, obrigada, tá? Boa noite pra vocês. Vão pra casa. Contem a verdade, por favor. Melhor.